Após uma longa viagem, quando finalmente avistaram a cidade surgindo ao longe, todos ficaram em silêncio, até mesmo Loran e Dervin. A cidade era enorme e tinha portões largos, mercado barulhento, fumaça subindo de tendas e forjas, e uma quantidade absurda de gente entrando e saindo como um formigueiro organizado. Adão arregalou os olhos. Cidade perfeita para sumir na multidão ou para morrer esfaqueado sem ninguém ver. Depende do ponto de vista, murmurou Adão. Krogar sorriu, aquele sorriso de quem está prestes a quebrar alguma coisa. Eu gostei, muita gente, muita bebida e muita briga potencial. Disse Krogar. Adão pousou a mão no ombro dela. Exato, e justamente por isso a gente tem que se separar. Disse Adão. Krogar franze a testa, confusa. Como assim? Perguntou Krogar. Uma orca grandona acompanhando um ladino de roupinha cara chama a atenção demais. Também não posso chegar com 2 soldados seguindo cada passo meu. Quero me infiltrar, não anunciar que cheguei. Respondeu Adão. Loran levanta a mão como se estivesse numa aula. Então o que a gente faz? Perguntou Loran. Adão vira-se para os dois, assumindo aquele ar de chefe que ele mesmo inventa na hora. Vocês dois vão arrumar um lugar para ficar, uma hospedaria discreta, perto do centro, mas não no centro. Nada caro, nada luxuoso, algo que não levante suspeitas. Respondeu Adão. Dervin concorda, animado por ter finalmente uma tarefa clara. Entendido, a gente consegue. Somos bons nisso, disse Dervin. Krogar dá os ombros. Eu posso ir com vocês procurar o lugar. Disse Krogar. Adão ergue uma sobrancelha. Krogar, você entrando numa hospedaria com esses dois? Vai parecer que estão escoltando um troll premiado. Melhor não, respondeu Adão. Ela revira os olhos, mas entende. Adão então aponta para a rua principal. Você vai na frente e entra separada. Procure uma taverna grande, movimentada, cheia de caos. Você combina com caos. Eu vou atrás, discretamente, e encontro você mais tarde. Assim ninguém liga nossas caras. Explicou Adão. Krogar dá um sorriso satisfeito. Tá bom, mas se você sumir, eu arrebento metade desta cidade. Disse Krogar. Loran e Dervin puxam a carroça para o lado, já discutindo sobre qual hospedaria escolher, naturalmente discordando como sempre. Adão respira fundo, ajeita a capa, confirma a aparência nova. A cidade ruía, viva, perigosa e cheia de segredos, era o palco perfeito. Hora de trabalhar, murmurou Adão, desaparecendo na multidão enquanto Krogar seguia por outra rua, abrindo caminho como se fosse dona do lugar. E a missão finalmente começava de verdade. As docas eram um caos organizado, gritos, cordas sendo puxadas, caixas sendo arrastadas, cheiro de peixe, sal e rum velho. Gente de todos os cantos do mundo, humanos, meio-orcs, gente tatuada, marinheiros com cicatrizes, piratas sem o menor disfarce. O tipo de lugar onde você podia desaparecer ou ser vendido por engano como carga. Adão caminhou com confiança calculada, a aparência nova impecável, o nome falso preparado. Ele escolheu um pirata que parecia ser o encarregado, um homem largo, com o braço tatuado até o ombro e um chapéu que provavelmente tinha mais crimes do que penas. Nome, rosnou o pirata, olhando Adão de cima a baixo. Adão inclinou o corpo num gesto respeitoso. Roden, estou procurando trabalho, disse Adão. O pirata estreitou os olhos. Você tem família, esposa, filhos, dívidas? Alguém que vai ficar chorando se você desaparecer por 2 semanas? Questionou o pirata. Adão respirou fundo e respondeu com sinceridade absoluta, o que já era raro nele. Nenhum, respondeu Adão. Responsabilidades, gente dependendo de você. Algum compromisso? Perguntou o pirata. Adão abriu um sorriso, o tipo de sorriso que só um ladino profissional consegue fazer. Eu sou completamente desimpedido, respondeu Adão. O pirata bateu palmas uma vez, satisfeito. Perfeito, trabalhador sem ninguém para encher o saco se morrer. Você é meio magricela, mas isso eu resolvo com boa comida e trabalho pesado, disse o pirata. Adão ergueu uma sobrancelha. O pirata apontou para uma pilha enorme de caixas. Se conseguir levar 3 dessas até a taverna do Tridente Quebrado sem quebrar o próprio pescoço, pago bem. Trabalho honesto, rápido e sem perguntas.
disse o pirata. Adão quase riu. Trabalho honesto era o maior perigo dali, mas ele manteve a pose. 3 caixas. Só isso? Perguntou Adão, fingindo confiança absoluta. O pirata estreitou os olhos, avaliando se era coragem ou só estupidez. 3. Todo novato faz isso. Se não desmaiar no caminho, a gente conversa sobre emprego fixo. Respondeu o pirata. Adão estalou os dedos, caminhou até a primeira caixa e tentou levantar. Foi aí que descobriu que a caixa provavelmente tinha dentro, provavelmente sendo chumbo, pedra, 3 anões de armadura, ou a maldição pessoal dele contra o universo. Mas Adão travou a expressão, fingiu normalidade e ergueu a caixa com um gemido abafado. O pirata assobiou, impressionado. Olha só, talvez você não seja tão inútil quanto parece, disse o pirata. Adão sorriu torto, equilibrando a caixa enquanto suas costas gritavam por socorro. Eu sou cheio de surpresas, respondeu Adão, e saiu caminhando pela doca carregando a caixa, rezando para não cair, não morrer e não ser atropelado por uma mula no processo. A infiltração tinha oficialmente começado. Adão, ainda com o suor do trabalho escorrendo na testa, recebe as moedas do pirata sem levantar o olhar por muito tempo. Manter o disfarce era tudo. O pirata dá um tapinha forte no ombro dele, quase derrubando o magricelo no chão. Bom serviço, se quiser voltar amanhã, aparece cedo. Sempre tem carga chegando, disse o pirata. Adão apenas acena, com aquele ar humilde e submisso que estava interpretando tão bem. Assim que o pirata se afasta, Adão respira fundo. A taverna era um caos organizado de orcs despejando baldes de cerveja na goela, humanos berrando por apostas, mesas quebradas e um sujeito desacordado no canto, babando no próprio peito. Mas o importante não é a bagunça, era o que estava escondido debaixo dela. E Adão tinha visto tudo. Pelo caminho entre os barris, ele identificou pelo menos 3 engradados de bebida ilegal, cada um marcado com o símbolo de contrabandistas de mar aberto. Mais preocupante ainda, no depósito dos fundos, havia sacos de pólvora, alguns abertos, sinal de que estavam sendo preparados para venda rápida ou transporte imediato. Aquilo confirmava exatamente o que o rei temia, armas e explosivos circulando discretamente pela cidade sob o nariz das autoridades. Mesmo tremendo por dentro, Adão manteve a postura. Sabia que se demonstrasse qualquer reação, morreria ali mesmo. Do lado de fora, a noite já tinha caído e o cheiro de peixe das docas se misturava ao de fogueiras e maresia. Adão aperta as moedas no bolso, olhando ao redor com cautela. Ele precisava reportar isso a Kroga, mas sem chamar atenção. Enquanto caminhava pelas docas, Adão pensava consigo mesmo. Bebida ilegal, pólvora, esses piratas não estão só fazendo contrabando. Eles estão preparando alguma coisa grande. O rei estava certo. Isso pode dar uma guerra dentro da cidade, disse Adão para si mesmo. Mas antes que pudesse refletir mais, algo se moveu rápido nas sombras, na direção dele. Passos leves, mas determinados. Adão gelou, virou-se com o coração na boca e ali estava Kroga, surgindo das sombras como se fosse parte da noite. E então, o que você descobriu? Perguntou Kroga. Adão solta um sorriso nervoso, empolgado e ao mesmo tempo aterrorizado. Kroga, você não vai acreditar. Eu encontrei exatamente o que o rei temia e mais um pouco. Respondeu Adão. Kroga ergue uma sobrancelha, o ar levemente predatório. Ótimo, então a brincadeira começou de verdade. Disse Kroga. Adão fez o que sabia fazer melhor, sumir sem desaparecer. Ele se dissolveu lentamente na rotina da cidade, como mais um rosto qualquer entre mercadores, estivadores, mendigos, guardas de esquina e carregadores correndo de um lado para o outro. De manhã, pegava pequenos serviços, que era descarregar barcos, empurrar carrinhos de peixe, carregar caixas de tecido, recolher lixo de mercado, nada que chamasse atenção. Ele aceitava tudo, fosse mal pago ou pesado demais. Isso criava exatamente a reputação que queria, um trabalhador quieto, confiável e invisível. À noite, ia dormir em uma pousada simples, fedendo a mofo e maresia, onde ninguém perguntava nomes verdadeiros e todos tinham algo a esconder. Adão deixava algumas moedas na mesa, subia para o quarto,
trancava a porta e só então relaxava os ombros. Kroga o observava de longe e se encontravam apenas quando tinham certeza absoluta de que não eram seguidos. Sempre em lugares diferentes, ela relatava seus próprios avanços espionando piratas, seguindo carregamentos, ouvindo conversas de marinheiros bêbados. Adaon juntava as peças na cabeça, criando um mapa invisível do crime em expansão. Enquanto Loran e Dervin, por sua vez, estavam hospedados em outra parte da cidade, tentando agir discretamente com resultados duvidosos. Loran, sempre paranoico, ficava rondando mercados e tavernas, tentando investigar sem que ninguém notasse, o que geralmente significava fingir que comprava frutas enquanto olhava para todos os lados, muito suspeito. Dervin tentava conversar com moradores, mas era tão desastrado e literal que a maioria achava que ele queria vender algo ou evangelizar. Por isso Adaon falava com eles apenas quando tinha certeza de que ninguém ia reparar. Encontros rápidos, sussurrados, trocando poucas palavras. Nada de seguirem a gente, se ficarmos juntos, vão perceber. Espalhem boatos, peguem informações, mas não deixem rastro. Disse Adaon. Ambos assentiam como alunos sendo instruídos por um professor severo. Com o tempo, Adaon se tornou uma figura conhecida nas docas, sendo exatamente o tipo de homem que ninguém suspeitaria de investigar contrabandistas armados. Às vezes, quando cruzava a cidade, ele até escutava outras pessoas comentando sobre o novo carregador das docas. Isso o fazia sorrir de canto, satisfeito, a máscara estava funcionando. Por trás de tudo, Adaon sentia a pressão crescer, a pólvora, a bebida ilegal, os navios que chegavam tarde da noite e os encontros suspeitos na taverna. Tudo indicava que algum grande esquema estava prestes a explodir, literalmente. Era questão de tempo até ele descobrir o que, e quando descobrisse, só o grupo dele poderia impedir. Adaon começava a criar raízes silenciosas na cidade, não profundas, mas suficientes para que as pessoas o vissem como parte do cenário. E essa era a chave da infiltração, ser notado sem ser lembrado. Depois que Adaon pegou fama nas docas, começaram a chamá-lo para outros serviços. Orcs pediam para ele ajudar a descarregar peixe enorme, aqueles que pareciam monstros marinhos. Humanos o contratavam para carregar barris até tavernas, mercadores chamavam ele para entregar bilhetes, caixas pequenas e até para organizar estoque. A princípio, os orcs o olhavam com desconfiança, afinal, um humano magricela que trabalhava sem reclamar era estranho. Mas conforme Adaon fazia força, suava, cumpria horário e ainda arrumava tempo para rir das piadas deles, acabou conquistando respeito. Adaon aproveitava esses momentos para ouvir conversas, aprender rotas e registrar mentalmente nomes importantes. Kroga, por outro lado, florescia como peixe na água. Entre os orcs, ela se movia naturalmente, conversando com caçadores, guardas das docas e marinheiros. Ela não chamava a atenção por ser diferente, chamava por ser igual, vivendo como orc, falando como orc, comendo como orc. E graças ao jeito direto dela, sempre concedia informações valiosas. De onde vinham certas caixas fechadas demais, qual taverna recebia carregamentos depois da meia-noite, que navios atracavam sem registrar entrada. Às vezes ela se aproximava de Adaon no mercado, fingindo ser apenas mais uma orc comprando carne. Eles apenas trocavam olhares e pequenos acenos imperceptíveis. A parte mais caótica e inacreditavelmente eficaz vinha deles. Como não podiam ficar rondando com cara de soldado, Loran e Dervin arrumaram uma desculpa absurda fingindo ser filósofos viajantes. Durante horas, ocupavam bancos de praça ou mesas de taverna discutindo temas como o que define a verdadeira força, o peso do machado ou a intenção do braço. A pólvora é uma covardia ou uma evolução natural da guerra. O ser humano nasce honrado ou aprende a ser inútil. Orcs e humanos ficavam ouvindo, alguns até concordavam, outros discordavam, outros se metiam na conversa. E no meio dessas discussões, os dois pescavam informações sem ninguém perceber. Parecia papo de bêbado intelectual, mas funcionava. Sli escolhiam dados, rumores e fofocas preciosas enquanto discutiam o sentido da existência.
Depois de dias nesse ritmo, Adaon já sabia quais cais estavam movimentando carga ilegal. Kroga identificava quem transportava armas sob caixas de peixe. Loran e Dervin sabiam os nomes dos chefes das tavernas envolvidas e até quem estava subornando quem. A cidade grande e barulhenta começava a mostrar suas rachaduras. E no centro delas estava o contrabando que o rei temia. A teia se conectava e Adaon, com sua nova aparência e aquele jeito de ladrão que entendia a alma da cidade, já estava quase pronto para puxar o fio certo e desmontar tudo. Faltava apenas o último passo: descobrir quem era o chefe por trás de tudo. A vigilância da cidade não era boba. Com tanto movimento estranho nas docas e mercadorias suspeitas circulando, qualquer rosto novo chamava a atenção, mesmo que só por alguns instantes. E Adaon, por mais cuidadoso que fosse, não passou completamente despercebido. Um grupo de guardas locais, parte comprado pelos contrabandistas, parte simplesmente atentos, começou a perguntar entre eles sobre Adaon. Nada concreto, nada acusatório, mas o sentimento estava lá, algo nele não batia. Um dos guardas, mais desconfiado, tentou puxar os fios perguntando ao dono da taverna onde Adaon entregou caixas. O taverneiro disse que ele só trabalhava e ia embora calado. Também perguntou aos orcs que descarregaram peixe com ele. Os orcs riram e disseram que Adaon mal falava, só fazia força e reclamava do cheiro. E no fim da ronda de perguntas, o guarda concluiu que Adaon é só mais um pobre coitado que veio tentar a sorte. Magricela, quebrado e sem família, tão insignificante quanto qualquer outro. Adaon, claro, percebia olhares, percebia perguntas e percebia passos ecoando atrás dele. E como bom ladino, sua mente calculava rápido. Adaon fazia questão de reclamar do trabalho em voz alta, fingir cansaço exagerado, fazer piadas sobre dinheiro, comprar pão barato e dormir em pousadas mais baratas ainda. Enquanto Adaon trabalhava, se infiltrava, enquanto montava conexões, a cidade inteira o classificava como o tipo de pessoa que ninguém nota. E Adaon ria por dentro, porque era exatamente o que queria. Adaon continuava observando navios clandestinos, ouvindo conversas quebradas, ajudando Kroga nas sombras e encontrando Loran e Dervin que filosofavam sobre pobres explorados pela economia. Ninguém via nada de extraordinário nele, e isso permitia que Adaon explorasse cada canto da cidade sem levantar mais suspeitas. O ladino que ajudou a libertar Lanegar agora era, aos olhos do submundo, e era assim que ele planejava derrubar todo o esquema. Adaon, graças ao seu disfarce impecável de Zé Ninguém funcional, começou a circular por rotas e becos que ninguém importante pisaria. E nesses becos, fedendo a peixe velho, pólvora mal guardada e cerveja falsificada, Adaon encontrou as rachaduras que revelavam o esqueleto do submundo da cidade. Com paciência, silêncio e o dom ladino de parecer invisível, Adaon juntou peças suficientes para montar um mapa mental da criminalidade local. E o que encontrou era muito maior do que o rei havia imaginado. Adaon descobriu as 3 gangues da cidade. A primeira era a gangue dos muambeiros, que são especialistas em contrabando de tudo que não pode ser registrado, como especiarias roubadas, artefatos menores, pequenos barris de pólvora, peças de mosquetes, munição escondida em sacos de farinha e mercadorias piratas que sumiam sem passar pela fronteira. A segunda era a milícia. Essa não era uma gangue qualquer, era uma organização paramilitar que atuava paralelo à guarda oficial. Não eram exatamente corruptos, mas também não eram exatamente legais. Eles controlavam a segurança de armazéns, rotas internas, proteção paga, cobranças voluntárias de comerciantes e, claro, escoltas para navios que nunca apareciam nos registros. A terceira era os libertines. O nome era pretensioso para o grupo mais caótico da cidade. Os libertines controlavam as bebidas ilegais, destilarias escondidas, vinhos piratas, rum adulterado, barris que explodiam quando não deviam, tavernas clandestinas, jogos ilegais e apostas. A quarta eram os representantes piratas, sendo a mais perigosa das 4. Não eram piratas comuns, eram negociadores oficiais de várias tripulações que dominavam o pacto de não agressão entre orcs e humanos no extremo sul. Eles controlavam as rotas marítimas, navios sem bandeira,
contatos com capitães, venda de armas trazidas do continente ocidental e o verdadeiro comércio negro de alta escala. E então, Adaon, Kroga e até as filosofadas de Loran e Dervin resultaram em informações suficientes para ligar os pontos de que os muambeiros traziam peças pequenas, os libertines escondiam pólvora e peças em barris de bebida, a milícia distribuía e protegia os carregamentos, os piratas traziam as armas completas do mar aberto. Era um sistema perfeito, um ciclo mortal, quase invisível. Com essa vantagem, o ladino já podia começar a infiltrar uma das gangues, ou todas elas, para descobrir quem estava financiando o contrabando e qual era o objetivo final. E o rei, em Nova Garande, não fazia ideia de quão fundo esse buraco ia. Um dia depois, uma reunião aconteceu num depósito abandonado perto das docas, um lugar onde só rato, peixe podre e gente com coisa a esconder costumava entrar. Era discreto bastante e barulhento o suficiente para abafar qualquer conversa. Loran e Dervin já estavam lá, disfarçados de filósofos, apesar de filosofarem até quando ninguém pedia. Kroga chegou carregando um saco enorme de carne seca, porque reunião boa tem comida. Adaon veio por último, com o passo leve de quem carrega mais segredos que moedas. Eles se juntaram numa roda improvisada com caixas, barris e um clima de tensão no ar. Adaon bateu as mãos para tirar poeira e respirou fundo. Certo, a gente já sabe tudo o que precisava saber, disse Adaon. Kroga cruzou os braços enormes, olhando para ele de cima como uma montanha questionadora. E agora? Perguntou Kroga. Adaon olhou para cada um dos três, o jeito sério contrastando com sua postura relaxada. Agora vocês voltam para Nova Garande e contam tudo para o rei, respondeu Adaon. Loran arregalou os olhos. Dervin quase deixou cair a pena com a qual tomava notas filosóficas. Kroga franziu a testa, imediatamente desconfiada. Vocês três podem viajar com segurança. Serão rápidos e se tudo der errado aqui, pelo menos o rei já vai estar avisado, explicou Adaon. Os dois soldados se entreolharam com uma mistura de orgulho e medo. Finalmente teriam algo realmente útil para relatar ao rei, mas Kroga não aceitou tão fácil. Ela bateu o pé no chão com força, fazendo o barril ao lado tremer. Adaon não venha bancar o herói, disse Kroga. Adaon deu um sorriso pequeno, irônico, mas cansado. O sorriso de alguém que sabe a encrenca que está abraçando. Herói? Kroga, o universo mal deixa eu dormir direito. Você acha que ele deixaria eu virar herói? Questionou Adaon, mas depois o olhar dele ficou sério. Mais sério do que qualquer um ali tinha visto naquela viagem. Eu sou o único aqui que pode se infiltrar de verdade. Sou o único que ninguém leva a sério. Eles me veem como um miserável qualquer. Isso é ouro, continuou Adaon. Loran levantou a mão timidinho. Mas isso é perigoso, Adaon, disse Loran. Adaon deu de ombros. Se o universo quiser ferrar comigo, vai fazer mesmo. Pelo menos dessa vez eu vou ferrar ele de volta, respondeu Adaon. Kroga se aproximou, o rosto perto do dele, os olhos verdes brilhando de frustração. Eu não gosto disso, você não é descartável, disse Kroga. Adaon respirou fundo, tocando o braço dela, um gesto raro e sincero. Eu sei, mas alguém precisa entrar lá no fundo. E você sabe que eu sou o melhor para isso. Se der errado, vocês já vão estar longe, vivos, e o rei vai saber exatamente onde cortar, respondeu Adaon. Kroga então estalou a língua, bufando. Então vamos fazer do meu jeito, disse Kroga. Adaon ergueu a sobrancelha. Seu jeito? Perguntou Adaon. Ela apontou um dedo grosso no nariz dele. Se você vai entrar numa gangue, eu também vou, mas separada. Na minha, eu vou me infiltrar nos orcs. E você nos humanos? Duas frentes, respondeu Kroga. Adaon arregalou os olhos, surpreso. Isso é brilhante, disse Dervin. Gênio, completou Loran. Adaon sorriu de canto, impressionado e um pouco preocupado. Kroga, isso aumenta as chances de a gente ser descoberto, disse Adaon. Ela sorriu mostrando as presas. Então trabalhe direitinho para não estragar meu disfarce, respondeu Kroga. Ao ver que ela não iria ceder, Adaon suspirou e concordou com a cabeça. Eles traçaram o plano. Loran e Dervin voltariam imediatamente para Nova Garande com todas as informações organizadas. Kroga tentaria se infiltrar nos orcs aliados às gangues, usando força, honra e cara feia.
Adaon tentaria entrar no lado humano, onde agiam os muambeiros, os libertines, os piratas ou a milícia. Eles manteriam contato apenas por sinais combinados nas docas. Se tudo der certo, a gente desmonta essa cidade criminosa por dentro. Se der errado, bem, pelo menos o rei não vai mandar o Hugo me salvar. Não quero ser carregado para casa como um saco de batatas. Concluiu Adaon. Krogar bateu nele de leve, ainda forte o suficiente para doer um pouco. Então sobreviva, seu idiota, disse Krogar. Adaon sorriu. Eu sempre dou um jeito de sair vivo, respondeu Adaon. E assim, sob o cheiro de pólvora e maresia, começou a fase mais perigosa da missão. A infiltração real, um ladino invisível, uma orca infiltrada e 2 filósofos encarregados de avisar o rei. A cidade jamais imaginaria o que estava prestes a acontecer. Adaon tinha uma arma secreta que nem ele mesmo valorizava direito, sua língua afiada e a capacidade de parecer burro quando quisesse. E naquele sul caótico, cheio de orcs desconfiados, humanos grosseiros e piratas violentos, isso era tão poderoso quanto uma adaga escondida. Nos dias seguintes à reunião, Adaon intensificou o personagem que já vinha construindo, o trabalhador magricela, meio estabanado, que dizia bobagens, tropeçava nas próprias palavras e tinha um talento natural para fazer os orcs rirem dele, não com ele, mas sim dele. Adaon tinha a habilidade rara de irritar só um pouco, divertir bastante e parecer inofensivo o suficiente para ninguém perguntar demais. E, ao mesmo tempo, usava aquele humor autodepreciativo como cortina de fumaça para observar rotas, ouvir conversas, medir hierarquias e entender a dinâmica entre orcs e humanos nas gangues. Os orcs ficavam tão ocupados rindo e zombando que nem percebiam o elogio escondido em forma de piada. Teve um dia que um grupo de orcs começou literalmente a competir para ver quem zoava melhor o pequeno humano magricela. Enquanto zombavam, Adaon estava sempre prestando atenção em qual orc falava com qual miliciano, que pirata dava ordens disfarçadas entre piadas, quais caixas só orcs podiam tocar, quais carregamentos humanos sumiam sem explicação e qual bebida dos libertines vinha com cheiro de pólvora misturada ao rum. Cada provocação recebida era uma informação nova coletada, cada risada que arrancava era uma porta que se abria. Cada vez que um orc lhe pagava uma bebida só para rir mais da burrice dele, Adaon ganhava mais um mapa mental do submundo. Enquanto isso, Krogar ficava no canto, entre os orcs dela, olhando a cena com uma expressão impossível de decifrar, sendo uma mistura de orgulho, ciúme de ver Adaon se dando tão bem com meus orcs, e raiva porque, no fundo, sabia que ele estava se arriscando. Com o tempo, Adaon virou parte da paisagem, sendo o bobo, o carregador, o humano engraçado que não aguenta uma briga, o que sempre perde no braço de ferro, o que nunca discute e o que ri de si mesmo. Ninguém imaginava que aquele idiota simpático estava montando um dossiê completo das 4 gangues. E era assim que Adaon planejava entrar mais fundo ainda, fazendo todos acreditarem que ele era a última pessoa no mundo capaz de alguma esperteza. E isso, para um ladino, era a melhor arma possível.